Muito boa noite a todos os palpiteiros de todo o Brasil. Aqui quem fala é Clemente, mais uma vez iniciando o Palpicast de hoje. Palpicast de segunda com muitos assuntos, muito papo pra gente bater, principalmente com relação ao que aconteceu no sábado, com relação ao que aconteceu hoje. Sábado tivemos Libertadores da América com a decisão, e a decisão é Palmeiras. Palmeiras é tricampeão da Libertadores. E tivemos também um domingo de Campeonato Brasileiro. Já hoje tivemos aí a eleição da Ballon d'Or do melhor jogador do mundo, premiado pelo Messi. Então já iniciando sem mais delongas. Falar em sétimo, mano. Sem mais delongas, vamos lá. Flamengo e Palmeiras. Bruno, a bola tá contigo. Então, cara, eu tava falando aqui antes. Pra mim, ele já entrou com a escalação errada. Entrou com o Michel no banco. Jogador que vinha uma boa fase. Atacando bem, defendendo bem. Né? Jogador incisivo ali, dando muito trabalho. Aí, não entendi essa escalação. Aí entra com o Felipe Luiz. Sem proteção. Aí já tomou logo um gol ali, pelas costas, né? O Abel não é bobo, sabia que ali era um ponto fraco. Sem o Michael ia ficar mais vulnerável. Pronto, já fez 1-0. Atacou de boa. Entendeu? Fechou a casinha. Ficou esperando de boa. E assim, o Renato foi entrar com ele depois, né? Acho que estava querendo, sei lá, fazia parte da estratégia dele. Entrar depois, não entendi. Depois o gol do Flamengo foi uma falha do Everton, né? Uma falha feia. O goleiro não pode tomar aquele gol. O Gabigol chutou devagar no canto, ele engoliu, né? E o gol do Vitória do Flamengo também foi uma falha feia do cara lá. O cara já devia estar cansado já, né? Tanto que ele vai meio devagar para a bola. E aí o Palmeiras com o Davidson, né, que entrou, fez o gol. Mas é aquilo, acho que o Renato entrou com uma escalação errada e o time não rodou. Pra mim foi isso, não deu certo. Talvez se ele tivesse entrado com o Michael, isso poderia ter feito alguma diferença. De repente o Flamengo saía com 1-0, alguma coisa assim desse tipo, né? O jogo seria outro. Para mim ele errou. Felipe Luiz não dá mais. O Flamengo tem que fazer uma limpa. Para mim tem que mandar o técnico embora e mais umas 4 cabeças ali embora, entendeu? Trazer uns laterais mais agressivos, lateral esquerdo mais agressivo, né? Um lateral direito mais agressivo, com mais vitalidade, que esses caras velhos que ele bota aí pra lateral não tá dando não, mano. Com certeza. E aí, Mauro, qual é o seu panorama do jogo? O que você achou sobre o jogo? Primeiramente, boa noite aí. Boa noite, grande Bruno. Boa noite, Clema. Rapaz, então, eu concordo também com o que o Bruno pontuou, mas eu gostaria de acrescentar outros pontos também que também como eu vou dizer, acabaram permitindo esse resultado de sábado, né? Primeiro, e acho que pouca gente também está falando, né? Está comentando aí. Primeiro, na minha visão, eu acho que o Renato não traçou, ao contrário do Abel, né? Que é estrategista, isso já foi falado por várias pessoas. O cara não traçou um planejamento para essa final. Porra, cara, ele simplesmente insistiu em ficar utilizando o medalhão para poder jogar Campeonato Brasileiro. Para mim, o Campeonato Brasileiro já está definido, tá? Apesar de, para mim, o Atlético já está com a mão na taça, os caras estão embalados mesmo.
Tem que reconhecer isso. E ele deveria ter traçado um planejamento para focar nessa final e poupar o máximo. Para mim, na minha visão, posso estar errado, mas eu acho que a proporção deveria ser 60-40 ali no time, 60% pincelando os que mais se destacam na base, com 40% de alguns reservas ali, ou pouquíssimos medalhões ali. E a outra questão também, que pouca gente está falando que eu ia comentar, é com referência ao departamento médico, cara, que realmente está todo bagunçado desde a saída do Jorge Jesus. O Flamengo praticamente não valorizou isso, não estruturou isso, e por conta disso pagou muito caro, por inclusive até na matéria do jornal o Globo, indicar que teve profissional que foi pro próprio Palmeiras de sábado que a gente enfrentou. Então, isso aí também precisa de uma estruturação rápida. Trazer profissional de fora top também, caso o novo técnico não venha com um departamento médico, com uma comissão técnica grande, como o Jorge Jesus trouxe, tem que estruturar isso daí para ontem, para esse planejamento de 2022. Então, acrescentando, como eu falei, acrescentando os pontos que o Bruno colocou, eu também gostaria de acrescentar mais esses 2 pontos aí, que foram cruciais para a derrota do Flamengo. E agora, com relação daqui para frente, se a gente vai continuar no grupo da Libertadores, aí realmente vai ser uma incógnita. Se eu fosse o interino aí, metia a garotada e vamos por tudo ou nada. Minha visão. Vamos às estatísticas do jogo aí. 36% de posse de bola do Palmeiras. Palmeiras com uma proposta de jogo muito bem definida. O Flamengo com 64%. Finalizações do Palmeiras 10, do Flamengo 19, mas chamando a atenção que dessas 19 finalizações do Flamengo, apenas 2 foram no gol. E as 2, o gol e a jogada do Michael que foi para fora. Enquanto o Palmeiras teve das 10 finalizações, 6. O Palmeiras levou mais perigo do que o Flamengo durante o jogo. Finalizações para fora foram 3. Para o Flamengo já foram 11, o que revela um pouco de desespero da parte do Flamengo em tentar conseguir dar continuidade ao jogo. Chutes travados, 1 do Palmeiras, 6 do Flamengo. Os números assim, eles não vão dizer exatamente o panorama da partida, mas eles dão uma ideia. Chute travado geralmente dá a ideia de que existe uma linha de marcação que está travando o espaço para poder fazer o chute. E existe uma numeração alta do Flamengo de chutes que foram travados, que são 6 chutes, dos 19 chutes que deu. Escanteios do Flamengo 9, impedimentos 2, faltas. O Palmeiras fez mais faltas, o que quer dizer que na verdade o Palmeiras quis destruir mais o jogo, mais vezes durante a partida. Grandes chances, apenas uma para cada lado, já que a chance, o segundo gol do Palmeiras foi de uma falha individual. Grandes chances perdidas o Palmeiras não teve, mas o Flamengo teve uma. Finalizações de dentro da área, o Flamengo finalizou mais de fora da área. Bem, o Flamengo, olhando pelo panorama da partida, olhando pelas informações estatísticas da partida, o Flamengo mostrou certamente aí uma capacidade maior com relação a domínio de jogo. O Flamengo já vem com uma inteligência tática já de algum tempo atrás, desde 2017 para cá. O Flamengo já prima por ter mais posse de bola. O grande problema é que na verdade o Abel sabia disso, e o Renato ele apostou firmemente que o Abel ele não mudaria o seu jeito de jogar, e foi o que aconteceu de errado. Na verdade o Abel mudou o seu jeito. O Abel foi na verdade, a execução do jogo foi com 3 zagueiros. Ele manteve o Piquerez, que é o lateral mais preso à direita, puxou o Gustavo Scarpa para a esquerda, para poder fazer
justamente essa bola nas costas do Felipe Luiz, que foi o que aconteceu, né? Então, da esquerda não, nas costas do Isla, e prender também a marcação, porque com o Gustavo Scarpa sacrificado pela esquerda, o lado direito do Flamengo, que teoricamente é um lado mais forte do time, com o Isla e o Everton Ribeiro, foi nulo. O Flamengo não conseguiu produzir absolutamente nada pelo lado direito, só pelo lado esquerdo. Só que o lado esquerdo tanto produzia como também deixava espaço, que foi o caso do gol do Flamengo. Quero destacar aqui algumas coisas do jogo do Flamengo. A péssima atuação dos laterais novamente, né, do Flamengo, num jogo primordial. Outra coisa que também me surpreendeu negativamente nesse jogo foi o nível de atenção muito baixo para quem realmente está disputando uma final de Libertadores, muito diferentemente do nível de atenção de 2019. E níveis de atenção tem a cara do técnico. Eu acho que o Renato já não conseguia mais motivar a sua equipe para ser campeã. Por isso que esse foi um fato que foi pouco falado, mas é um fato muito relevante dentro do contexto do jogo. Independentemente das questões táticas, da falha do Flamengo, o Palmeiras entrou para ser campeão, não mostrou um futebol de campeão, diga-se de passagem. O Palmeiras fez também um jogo, ao meu ver, um jogo fraco. Mas é aquilo, quando um time faz um jogo pior do que o que você faz, naturalmente o seu jogo eleva. E na minha opinião foi exatamente o que aconteceu. O Palmeiras não fez nada demais, não inventou a roda. Talvez se fosse um outro time poderia ter ganho do Palmeiras, mas o Palmeiras fez o que tinha que ser feito para ser campeão. Pressionou, manteve nível de atenção alto, coisa que o Flamengo não teve. E aí culminou na queda do Renato. E eu vou passar a bola aí para vocês. É justa a queda do Renato. Renato deveria sair, Renato não deveria sair. Renato tem o segundo melhor aproveitamento à frente do time depois do Jorge Jesus, né? 73%. E o que vocês acham aí? O que você acha, Bruno, sobre a demissão do Renato? Ela é necessária? Ela se fez necessária, apesar dos supostamente bons números? Assim, eles com certeza eles devem ter opções melhores, né? Opções melhores que eu falo assim, não que o Renato seja ruim, mas talvez eles queiram uma organização maior no futebol. Eles já tiveram experiência lá com Jesus, né? E então, de repente, eles querem agora algo, ou uma experiência parecida, né? No futebol do Flamengo, né? E aí eles têm boas recordações, muito título e tal, né? Eu estava vendo aqui algumas especulações, né, de técnico, né? Com certeza eles não querem técnico brasileiro, né? Ou vai vir argentino ou vai vir português, né? Estão falando no técnico do River, né? Galhardo, né? Então, o Galhardo, pelo que eu vi, são $500 mil por mês, né? Mais a equipe dele, que são de 11 participantes lá, integrantes. Então, assim, você bota isso aí, meu irmão, na conta, é bem alto. E pelo que eu vi também, parece que, tipo assim, você fechou com ele é dono do futebol. Sim, ele manda na porra toda, até nas categorias de base. Aí eu não sei, aí essas questões aí o Flamengo também vai ter que tratar, né? Mas parece que ele... Pode falar. Ele parece que também tem proposta da seleção uruguaia. Tem. Né? O Uruguai também parece que tem interesse em contratar ele, porque aquele velho já saiu de lá, né? 500 anos lá no Uruguai. Tabares, né? Saiu de lá, o cara não tá aguentando nem mais andar. Pagou o outro. Então, pode ser também, ou ele pode ficar no River também, né? Tudo pode acontecer, né? Então, o Flamengo, assim, pensando, como sempre pensando grande,
deve estar em busca dele aí, mas assim, são muitos detalhes, é muito dinheiro envolvido, é muita coisa envolvida, então isso tem que ser conversado, trabalhado de uma parte da outra. E aí, não sei, né? Mas o Flamengo deve ter plano A, plano B, plano C, né? Opção não falta. O Galhardo, deixando bem claro, o Galhardo ele traz um modelo de gestão, né, de gerência técnica baseado na Europa. Então, na Europa realmente vem aquele conceito de manager, né? Que é o cara que gerencia tanto a parte do futebol, tanto a parte técnica, quanto a parte de trazer jogadores da base, de gerenciar quem vai ser contratado, de treinamentos, de conceitos. Tudo isso, na verdade, ele já traz consigo dentro desse modelo novo de negócio pro Flamengo. Para mim, se eu fosse traçar aí, né, uma parte ruim, uma parte boa disso, eu diria que o Flamengo hoje, por mais dinheiro que ele tenha, ele não está numa posição hoje em que um técnico da Europa venha para poder ser e gostar do Flamengo a ponto de ficar 2, 3 anos para fazer um trabalho como o Galhardo fez no River. Até porque o Galhardo fez isso no River porque existe um componente sentimental muito forte no River. E o Galhardo agora, ele sai do River, né, com o único título que ele não tinha conquistado, que é o campeonato argentino. Então ele sai do River hoje com 2 campeonatos, 2 Libertadores, com 2 Copas, com 2 ou 3 Copas, com uma Sul-Americana, traz consigo também, e agora o título da Argentina, né, que é o campeonato argentino. Ele não tinha conquistado ainda e ele agora passa a conquistar esse título com o River. Eu acho que ele contratado pelo Flamengo, o Flamengo tem dinheiro para poder dar a ele aquilo que ele quer. Eu não sei se o Flamengo teria, como eu posso dizer, um componente a mais para poder segurar ele numa provável saída dele para a Europa. Porque qualquer técnico que vir para o Flamengo e se destacar, ele vai receber a proposta da Europa e ele vai querer sair com certeza. Entendeu? Então eu não sei se o Galhardo seria uma opção a médio prazo. Eu acho que ele é o tipo do técnico que traria, assim como o Jorge Jesus, títulos a curto prazo de um Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores. Talvez aí com certeza o Galhardo na próxima temporada para uma Libertadores é algo muito palpável para o Flamengo, mas eu não sei se depois disso ele continuaria. Eu não sei se ele faria também o conceito aí do Abel, que já vai para o segundo ano no Palmeiras, ou o conceito do Jorge Jesus, que na verdade não conseguiu, só fez aquilo e foi embora, né? E você, Mauro, o que você acha com relação aos técnicos, do que poderia ser? Qual é o seu favorito para assumir o Flamengo? O seu favorito? Qual o seu favorito para assumir o Flamengo, Mauro? Bom, vamos lá. Primeiramente, antes de colocar essa questão do meu técnico favorito, eu gostaria só, apesar desse retrospecto de números que você colocou do Renato no Flamengo, eu só não, assim, eu não fui muito a favor da vinda dele, assim, fiquei meio com o pé atrás. Por quê? Porque até bem como levantou muito bem, eu até estava acompanhando, Mauro César levantou, o retrospecto dele de antes não caracterizava uma boa escolha para o Flamengo. Até porque ele não, até como o Bruno pontuou, ele já tinha a ligação com o Grêmio, né? Ele não tem realmente um repertório, né, de tático nem técnico para poder estar à frente do time. Bem como também tu já tinha pontuado também lá, o Walter, ele não traz também um modelo, né, de uma filosofia técnica para o time também, etc. Bom, o meu nome de técnico, na verdade eu gostaria muito que pudesse vir o Leonardo Jardim, né, que se foi tentado uma vez, mas eu acho meio difícil, que agora realmente, como ele já está em outro clube, vai pedir muito alto, né,
mas seria um nome bacana. Galhardo também me agrada. Agora, realmente eu acho que para o Galhardo vir, a diretoria vai ter que olhar a coisa, como você bem pontuou aí, a médio e longo prazo. Não tem como pegar e ficar também exigindo resultado de bate-pronto, né? Eu acho que... E uma coisa que eu até sempre falo lá no grupo lá, eu acho que o Flamengo, ele precisa de um modelo europeu, cara. Ou seja, precisa de um cara que chegue realmente para implantar um estilo, um modelo de jogo, desde o profissional até o dente de leite, entendeu? Eu sei que isso é difícil hoje em dia, dadas as estruturas do futebol brasileiro, mas é tentar vir como uma vanguarda, né, cara? Ousar, né? Para poder a gente ter realmente uma proposta completamente diferente de todos os outros times da Série A do brasileiro, entendeu? Mas, cara, o nome do Galhardo me agrada também, até porque quando ele estava o Jorge Jesus estava aí, rolou um papo de que ele se ofereceu para vir para o Flamengo, caso o Jorge Jesus saísse. Ele estava até bem animado, entendeu? Agora, uma outra coisa só que eu gostaria também de pontuar no final é o seguinte, cara, essa diretoria tem que tomar vergonha na cara, porque não dá para você cometer o mesmo erro que aconteceu com o Jorge Jesus, do cara querer fechar um contrato de renovação sem realmente saber se o cara quer voltar pro país dele ou não. E pagou, assim, Jorge Jesus, beleza, saiu, mas a diretoria deu muito mole, vacilou muito nesse sentido. Então tem que montar um projeto para realmente saber quanto tempo o cara quer ficar, seja o Galhardo, seja quem for, seja o BKSS. Então tem que saber direito quanto tempo quer ficar para se montar um projeto em cima. O quê? 1 ano que quer ficar? Então vamos fazer isso. 2 anos? Então isso daqui, entendeu? E trabalhar, obviamente, com uma coisa chamada, que eu acho que poucos clubes têm o nome disso, chamado gerenciamento de risco. Não tem nenhum gerenciamento de risco para se um técnico desses receber uma proposta de fora e sair. Então, essa é a minha visão. Poderia Leonardo Jardim, mas que venha o Galhardo, se for o caso aí. Só um fato sobre a questão da renovação do Jorge Jesus, à época, tá? O Jorge Jesus nunca deixou claro que queria uma continuidade no Flamengo. Exato. Ele sempre deixou em tese de que poderia ficar ou que não poderia ficar. Na verdade, o Flamengo foi uma tentativa de manter ele num trabalho a longo prazo, né, e implementar um sistema de jogo a partir disso. Aí eu não sei no que desse meio tempo, eu acredito que o Jorge Jesus achou que conseguiria uma proposta da PL, da Premier League, e não conseguiu. Tá? Exato. Ele estava na moda português e tal, e aí ele quis surfar nessa onda, não conseguiu surfar, ele foi pro Benfica. No início do trabalho do Benfica, como todo trabalho, é um trabalho de estruturação, né? O Benfica nunca gastou tanto dinheiro na história do time como gastou quando o Jorge Jesus contratou ele. Então ele foi muito criticado, ele esteve na roda muitas vezes, mas ele conseguiu, depois de algum tempo, mostrar alguma evolução dentro do Benfica, e como está mostrando o Benfica, né? A grande evolução aí foi essa vitória contra o Barcelona e segurar o Barcelona na casa do Barcelona, né? O resultado de 0-0, e jogar para o Barcelona a responsabilidade de vencer o Bayern da vida, e enquanto o Benfica pode vencer e se classificar num grupo que tem Bayern e Barcelona, que é impensável. Isso aí em qualquer outra época do mundo era impensável que o Benfica fosse passar num grupo de Champions, não que passou ainda, mas é impensável. Então, mas você há de concordar comigo que... Tá. Não terminei ainda. Então, para completar essa questão, o Flamengo nunca teve do Jorge Jesus isso. Quando o Flamengo se assegurou de um contrato, ele na verdade se assegurou também de propostas,
que aí também poderia perder o Jorge Jesus a 0 bala. Então o Flamengo se assegura do Jorge Jesus, fecha um contrato com ele, né? E simplesmente o Benfica tem que pagar essa multa para poder levar ele. O Benfica paga uma multa de 10 milhões de reais para poder levar o Jorge Jesus. Sim. Então, assim, do ponto de vista econômico do Flamengo, a jogada foi certa. O grande problema foi o Flamengo não ter montado uma estratégia de um plano B. Até montou, só que montou essa estratégia baseado num técnico de pré-temporada, não de pós-temporada, não do jeito que as coisas estavam acontecendo. O Flamengo não daria certo naquele momento com um técnico que não conhecesse o futebol brasileiro. Naquele momento, quando o Jorge Jesus saiu, era para um técnico brasileiro assumir. Não tinha como um técnico europeu assumir. Por que era para um técnico brasileiro assumir? Porque ele é o único que conhece, o técnico brasileiro é o único que conhece essa bagunça que é o nosso futebol brasileiro, de demitir uma pessoa no meio da temporada. É o único que conhece isso. É o técnico brasileiro. Não tem nenhum outro técnico no mundo que conhece esse tipo de coisa que a gente faz, essa manobra que nós fazemos aqui dentro. Então o Flamengo vai fazer faz essa manobra com o Jorge Jesus, ganha um dinheiro, contrata uma equipe junto com o Domenech, só que uma equipe que precisa de tempo. Talvez em 1-2 anos o Domenech fosse mostrar realmente alguma qualidade dentro do trabalho dele. Mas o que acontece é que dentro daquele contexto, no meio de uma temporada praticamente, não tinha como. Não tinha como. Não, mas eu acho que só acrescentando esse ponto que você falou, eu acho que na verdade o que faltou à diretoria foi ela ter sido mais reativa. É isso que eu estou falando. Eu sei que por mais que tivesse tido esse contrato onde ela não tomou prejuízo e o Benfica teve que pagar essa multa para ele poder sair, é o que você acabou de falar. Eles deveriam ter sido mais reativos ao ponto de ter esse projeto, desse plano B, em contratar um outro. Já que o cara quer sair, quer voltar, então vamos vendo o nome aqui nos bastidores, em off, vamos vendo uma outra pessoa, já que o cara tem esse desejo de voltar, de ir embora, de lançar outros caminhos aí, vamos ver um outro cara para poder assumir aí, pelo menos, como você falou, durante um período, um cara brasileiro que já conheça a equipe e tal, um Dorival Júnior, por exemplo, entendeu? E que ele fosse tocando aí enquanto não surgisse outro nome. Agora, com relação ao Domenech, só que eu gostaria de pontuar, cara, assim, eu acho que esse nome do Domenech foi muito precipitado pela diretoria, né? Pelo seguinte, cara, foi igual aquela expectativa, ou melhor, foi igual aquela vez que o Flamengo contratou o Max Biancucci, que é primo do Messi, esperando que o cara fosse brilhar igual o Messi. Eu acho que não fez o menor sentido, só que o cara trabalhou com Guardiola, entendeu? O cara, a referência do cara última era a Liga Americana de Futebol, cara, que não tem uma expressão tão assim, que não é expressivo, não tem como é que posso dizer? Não é expressivo mundialmente, né? Não tem uma relevância muito. É como se você pegasse um cara que tá trabalhando na China, futebol chinês, entendeu? Então, enfim. Assim, eu discordo um pouco de você com relação ao que você está dizendo. Por que eu estou discordando de você? Eu acho que a diretoria do Flamengo foi reativa. A diretoria do Flamengo reagiu ao que estava acontecendo. Ela contratou. Quando deu certo com o Domenech, ela contratou o Rogério Ceni. Quando não deu certo com o Rogério Ceni, já contratou o Renato Gaúcho. Você tinha dito anteriormente que, na verdade, não concordava com a contratação do Renato Gaúcho. Tudo bem, respeito realmente isso. Mas a motivação que você tinha dito era porque o Renato Gaúcho não era um técnico capaz naquele momento. Eu discordo disso também. Eu acho que o Renato Gaúcho era um técnico capaz naquele momento. O Renato Gaúcho, como a gente achou, todo mundo do Brasil inteiro achou que o Renato Gaúcho fosse dar certo no Flamengo. E a princípio ele deu certo no Flamengo. Ele começou a fazer ótimos resultados no Flamengo. O Flamengo vence o Palmeiras com o Renato Gaúcho voando. O Palmeiras vence por 3-1. O Flamengo vence o Palmeiras por 3-1 voando. Foi 3-1 e poderia ter sido muito mais, ficou barato.
entendeu? Só que acontece, existe uma parte que chama-se evolução do seu trabalho. Não adianta você simplesmente achar que faz um processo só e aquilo vai dar certo sempre. Uma hora as pessoas vão entender o que você está fazendo e vão fazer exatamente a mesma coisa. Ou no futebol, eles vão reagir a isso, ou seja, vão montar alguma coisa para poder minar o seu trabalho. A gente tem que entender que no futebol é o seguinte, é tudo muito adversário. Você faz um trabalho muito bom. Não vai ter gente tentando copiar o teu trabalho para fazer um trabalho igual ao seu. Vão ter adversários para poder minar o seu trabalho. Essa é a diferença, entendeu? Não é que eles desejam mal, mas farinha pouco, a minha opinião, primeiro. Então eu acho que a diretoria do Flamengo foi realmente reativa, só não deu certo, porque assim, quando aconteceu com o Abel, ela foi reativa com o Jorge Jesus, que foi uma completa incógnita, que toda a torcida do Flamengo também não fazia a menor ideia. Isso eu concordo contigo, plenamente. O jogo do Jorge Jesus no Flamengo, a torcida vaiou o Jorge Jesus, chamou de velho, chamou de um monte de coisa. Entendeu? O Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense e ele foi xingado. O Flamengo vai fazer um jogo no Emelec, contra o Emelec, que ele perde o Diego no primeiro jogo, vai pro segundo jogo perdendo, né? Com derrota e consegue segurar o time nos pênaltis. Então, assim, o que seria o jogo o que seria o futebol do Jorge Jesus se o Flamengo não tivesse ganho nos pênaltis? O futebol, ele tem um fator muito interessante, que é o fator das improbabilidades, né? Dizem que o pessoal fala muito como se o futebol fosse uma ciência exata. Trabalhar no futebol, ter uma ciência no futebol é muito bom, porque a ciência no futebol, ela te ajuda a compreender como o esporte se comporta dentro de um contexto. Beleza, excelente, funciona, mas não é 100%, é 50%. Os outros 50% está em cima de talento, está em cima de acasos e está em cima de improbabilidades. O futebol, infelizmente, não é uma infelizmente e felizmente não é uma ciência exata. Você pode ter um treinador muito estudioso que tenha no Flamengo e não dê certo, cara. Bom pegar um bom exemplo aqui agora, Maurício Barbieri. Maurício Barbieri é um cara estudioso, é um cara inteligente. E foi pro Flamengo e não deu certo. O time que o Maurício Barbieri encaixou com o Vinícius Júnior e Lucas Paquetá deu certo. Veio a Copa América, acabou o time. O Vinícius Júnior foi embora. Ele montou um time pro Vinícius Júnior jogar. E o time estava dando certo. Só que o Vinícius Júnior teve que ir embora. E infelizmente o time desencaixou. O Flamengo não conseguiu encontrar uma peça à altura. A reposição, que na época foi o Vitinho, que não é um jogador que é o Vinícius Júnior, e deu errado. Então, assim, eu acho que a diretoria foi reativa. Eu acho que é muito do futebol parte do encaixe. O time do Jorge Jesus encaixou, e quando encaixou, ele soube conduzir esse time até ele ser campeão, multicampeão, facetadamente. Só que o time do Domenech não encaixou, entendeu? Poderia ter encaixado? Poderia. Eu acho que o time do Domenech poderia ter encaixado da seguinte maneira: ele fazer o elenco dele, ele contratar jogadores com as características de que ele gosta, ou seja, diferentemente do Bruno Henrique, que é o jogador que atua mais próximo ao atacante, ele queria que fosse um jogador que fosse alto. Talvez o Kennedy na mão dele rendesse mais do que o Bruno Henrique. A gente achasse que o Kennedy é um craque, porque o Kennedy é um ala. Ele faz exatamente aquilo que o Domenech pedia que o Bruno Henrique fizesse, mas o Bruno Henrique não fazia. Então, assim, o que a gente tem que entender eu acho que a diretoria fez o que deveria ser feito, tá? Infelizmente não encaixou. Trabalhos no futebol são feitos dessa maneira. Não dá pra gente mensurar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. É muito complicado isso. O time do Flamengo ganhou um encaixe, o Renato não evoluiu esse encaixe, e hoje a gente viu o Flamengo vice-campeão da Libertadores. Eu ainda acho que assim, as pessoas estão dando uma ênfase muito grande a esse título do Palmeiras, tem que dar realmente, mas estão dando de uma maneira que o Palmeiras tenha jogado muito no sábado. O Flamengo eu também concordo. Não jogou essas coisas. Não foi um jogo, por exemplo, como
Cara, e não é por ser flamenguista, não. Se você comparar o jogo do Flamengo contra o River, foi muito mais duro e bem mais complicado do que o Palmeiras enfrentou o Flamengo, cara. Sem dúvida alguma. O Palmeiras, o Flamengo foi um adversário muito mais fácil pro Palmeiras do que o River foi pro Flamengo. Então, com certeza, então, assim, sem sombra de dúvida. Você vê o Palmeiras, né, e você fala assim, pô, cara, é um time que jogou à medida do que o Flamengo jogou. A impressão que deu foi essa. Como o Flamengo não representava um grande perigo durante boa parte do jogo, então o Palmeiras também baixou sua bolinha, ficou ali naquele futebolzinho que varia entre o tático e a retranca, e foi campeão, porque campeão, meu amigo, você não precisa ter um futebol das 5 maravilhas do deserto, não. Você só precisa ter um futebol, você só precisa ter concentração e um pouco de sorte. Porque o Palmeiras... ainda te falo mais, ainda acrescento mais. Para mim, por exemplo, os 2 jogos duros para o Flamengo, que também assim, foi um jogo de alto nível. Flamengo e Al Hilal, naquela semifinal do Mundial de Clubes, e enfrentando sem medo o Liverpool, cara. O Flamengo, achei que o Flamengo ali, ele não baixou a cabeça porque era o Liverpool. Ele encarou como um adversário normal, foi para cima, que infelizmente tivemos a infelicidade lá da questão do gol do Lincoln, né? Mas, cara, o Flamengo não se amedrontou, foi para cima e foi duro, e perdemos com honra, cara, naquele jogo ali. Não perdemos assim, por falha, por bobeira. Não, cara. Foi um jogo muito bem jogado. Falando sobre a Libertadores ainda. O segundo gol do Palmeiras mostra o que é o futebol. O futebol como eu disse pra você, 50% é ciência. E os 50% é verdade. É o acaso acontecendo. Do gol do Palmeiras, algumas pessoas não reparam. Vão reparar somente na falha do Andrés. Mas quando você abre a visão do campo, você vai perceber o seguinte: o Rafael Veiga, ele fica na frente do Ilharão quando o Flamengo está com a posse de bola. Por que ele faz isso? Para quebrar a linha de passe. Todo jogo, quando você está com a bola, quando existem provavelmente 2 jogadores do seu time que vão se colocar à disposição para você tocar a bola. Você cria pequenas linhas de passe para poder transitar a bola com maior facilidade, sem ter que você fazer um lançamento muito longo, sem ter que você e correr riscos. Quando você coloca um jogador adversário nessa linha de passe, você evita que essa bola saia da defesa e vá para o ataque. Você força o cara da defesa a tocar para trás. E foi o que aconteceu. Aí, sem a linha de passe do Ilharão, o que o Davi Luiz faz? Toca pro Andrés. Aí vem o acaso. O Andrés poderia ter picado a bola e a bola foi para lateral. Ele poderia ter feito um monte de coisa. Mas veio o acaso. E o acaso é isso. E eu achei que antes dessa falha dele, o Palmeiras estava meio que preenchendo aqueles espaços ali. Porque, o Davi Luiz parecia perdido, cara. Não tinha opção de toque também ali. Apesar que ele poderia ter rifado a bola. Mas eu achei ali o Flamengo meio pressionado nos espaços antes daquela falha ali. O que você achou? Não, é exatamente isso que eu falei anteriormente. O Palmeiras colocou um jogador para poder quebrar a linha de passe. E aí ele contou com o azar do Flamengo de não conseguir fazer o passe. Então, vamos passar nessa parte do Flamengo, né, pra gente não prender muito, até porque a gente ainda vai ver o panorama que o Bruno vai trazer pra gente de Botafogo para 2002. O que eu quero saber do Botafogo para 2002 é o que a diretoria está planejando. Eu vi 2022. Perdão, 2022. Eu vi o CEO falando sobre o futuro, falando que o futuro ainda inspira muito cuidados sobre o Botafogo. Eu queria saber, parte do Bruno, com relação ao Botafogo, o que tem se decidido, se ele tem mexido alguma coisa, né, sobre as possíveis vendas, possíveis entradas. Bruno, a palavra está com você. Sobre o Botafogo, né, assim, muito contrato para terminar em dezembro, né?
Eu fiquei sabendo aí que o Navarro não vai mais para os Estados Unidos. Ele rejeitou a proposta lá, né? 3 anos de contrato, 1,5 milhão de luvas, né? Morando em Minnesota. Porra, eu aceitava na hora, mas tudo bem. Porra, nem voltava mais pro Brasil nunca mais. É outro nível, né, cara? Estados Unidos. Tudo bem que o futebol lá não é, vamos dizer, a primeira linha do mundo. Mas foda-se, entendeu? Enfim. O Caio Alexandre tá lá e tá se dando bem. Então, vocês lembram do Caio Alexandre, né? Caio Alexandre, João Paulo, tá tudo vivendo bem pra caralho. Mas aí parece que tem alguns russos aí na jogada, né? Então é isso. Parece que tem Rússia aí na jogada. Olha, E essa parece que o Palmeiras e o Inter estão vindo forte também, né? Palmeiras e Internacional. E o Botafogo também está tentando ali desenrolar com ele, né? Mas é difícil. E assim, são vários contratos terminando. E o Botafogo foi campeão, o time subiu, todo mundo está valorizado, né? Tem o Marco Antônio também, que foi uma peça boa no time. O Bahia quer 13 milhões. O Botafogo tenta a renovação. Ele deve voltar para o Bahia. Tem o Oyama também, está bem valorizado. Aí é do Mirassol. O Mirassol quer ele para o Paulistão. Consequentemente, deve ter time paulista de olho, né? E, enfim, tem outros jogadores também que se destacaram, que agora que ficaram na vitrine estão bem valorizados, e aí o clube quer ganhar em cima e tá certo, né? Não emprestaram pro Botafogo de bobeira, não, né? Já emprestaram nessa intenção mesmo de valorizar o cara e de repente ganhar um troquinho com ele. E pro ano que vem, o Botafogo quer manter uma base, vai manter, né? E quer contratar aí cerca de 10 jogadores, né? Mas aí jogadores já com relevância na Série A. Não sei quem vão trazer, por enquanto não surgiu nenhum nome. O técnico deve continuar, né? O técnico deve continuar o trabalho, não vai sair. E eu fiquei impressionado nesses últimos jogos, porque o Botafogo lotou o estádio há muito tempo que eu não vi o Botafogo lotando o estádio. Foi contra o Operário, foi contra o Guarani, né? A última vez que eu tinha visto isso foi na Libertadores, em 2017. O Botafogo estava enchendo mesmo o Newton Santos para jogar, né? De lá para cá isso não aconteceu mais, né? E me chamou bastante atenção, né? Mostra duas coisas, né? Duas coisas interessantes sobre o Botafogo, que muita gente, na verdade, tem uma ideia muito errada sobre o Botafogo. Uma coisa muito boa e uma coisa também muito ruim. Um ponto positivo e negativo, né? O positivo é que o Botafogo tem torcida, a torcida é grande, a torcida enche estádio. O segundo é que a torcida está precisando muito de motivação para ir aos estádios. Isso tá. E o Botafogo, assim, tu vê assim, com um pouco que tem, né, cara? Com elenco humilde, né? Conseguiu ainda fazer algum marketing em cima disso aí, né? Para atrair, para fazer uma graça, né? Chamar atenção. Então, conseguiu ainda, através de um elenco muito reduzido, jogadores fracos, na Série B, conseguiu ainda fazer um marketing que de repente o Vasco não conseguiu, né? Conseguiu chamar atenção, conseguiu, a dancinha, a musiquinha, não sei o que, e isso, de certa forma, isso chamou um pouco a atenção da molecada, né? Da galera. Eu percebi muito isso, né? Coisa que o Vasco não fez, né? O Vasco... O Botafogo parece, não sei se você tem a mesma impressão, mas o Botafogo parece que tem uma galera muito boa agora administrando,
mas que tem um problema muito grande na mão. E o Vasco parece ser um clube que não tem uma galera muito ruim, e um problema que não é tão grande quanto o do Botafogo é. Um problema grande, mas não é tão grande quanto o Botafogo é. Só que aí o Botafogo soube fazer uma limonada com os limões amargos. Exatamente. Exatamente. Quem em sã consciência já achava que o Varley ia ser realmente esse símbolo da criançada que está sendo. Pois é, Varley, sei lá. É um cara que estava no. Ele estava no Santa Cruz, tá? Santa Cruz. Estava emprestado ao Confiança não, ao CSA. O CSA foi rebaixado, ele voltou pro Santa Cruz. Chegou lá no Santa Cruz, o Botafogo já tinha interesse nele, né? Desde o tempo do CSA. E o Santa Cruz não queria liberar, queria dinheiro, não sei o que. Eu sei que ele fez uma merda por lá e acabou o Santa Cruz liberando ele pro Botafogo. Né? E ele era lateral direito, né? Só que não estava bem, né? Com o Henderson, não só ele, como os outros. O Navarro, então, decolou. O Henderson, o Navarro passou a se posicionar de uma forma diferente. E eu já estava observando isso. Eu até comentei contigo, falei, pô, o Navarro tá dando passe, e eu não sei o que o Henderson fez, que posicionou ele, orientou ele de uma outra forma, que ele decolou, coisa que ele não fazia, que ele não era assim, tanto que ele já teve oportunidade no time principal, e não foi bem, jogaram ele para a categoria de base, olha só, ele teve oportunidade no time principal, não foi bem, voltou para a categoria de base, voltou o Matheus Nascimento também, que não joga porra nenhuma, tô dizendo que é estrela até agora, não tô vendo nada desse cara. Voltou o Enio também, aquele que jogou lá no time do Bob Marley, lá, Raça Negra, né, jogou pelada na pandemia. Pois é, Navarro fez um sub-20 bom, Botafogo não tinha dinheiro, voltou pro time profissional, não tinha atacante, aproveitou a oportunidade, o técnico também contribuiu bastante, tá aí ele aí estourado aí. Tu vê como é que é a vida do cara. Um ano atrás ele tava jogando sub-20, comendo pão com mortadela. Agora o cara é o foda. Pois é. Entendeu? O futebol tem dessas coisas, esse nível de time mesmo, cara. E você, numa hora você tá mal e outra hora você tá muito exatamente, bem. A gangorra. E pro ano que vem, assim, eu prefiro não falar nada, porque eu não sei o que vai acontecer. Dá até medo de pensar no ano que vem, porque eu tô vendo o Campeonato Brasileiro cada vez mais forte. Eu tô vendo times que não eram estruturados cada vez mais estruturados, Fortaleza, Cuiabá, Goianiense, enfim, Ceará, assim, e o Botafogo vindo da Série B, né, meio capenga, né? Eu não sei não, cara. Eu tô meio assustado. Eu já até falei, prefiro. É melhor o Botafogo na Série B, a gente é mais feliz, entendeu? Essa é a verdade, cara, porque a Série A tá bem assim de assustar, cara. A Série A tá entendeu? Tá bem de assustar. Grêmio sendo rebaixado, entendeu? São Paulo aí brigando, Santos brigando para não cair. Porra, isso aí, a gente olha assim, pô, isso aí não é campeonato pra gente não, cara. Até deixa a gente na Série B mesmo, quieto. Entendeu? Tá difícil, mas difícil. Vamos ver aí o que o Botafogo vai fazer, né? Vamos ver aí para onde o Botafogo vai correr. Se tiver uma boa organização, o Botafogo fica. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a hipótese de continuar na Série A. Esse é o mais importante pro Botafogo. Vamos continuar na Série A. Aí depois escalonando o que o Botafogo quer. Então, com relação ao Botafogo, a relação tática do Botafogo, o que eu percebi do Botafogo foi o seguinte: o Henderson, ele tinha um problema, na verdade, com criação no Botafogo, porque o Chay é muito bom jogador, só que o Chay não é um 10. E o Navarro, propriamente dizendo, ele não é um 9 fixo.
ele não é um jogador de estar fixo dentro da área. Ele é aquele 9, assim, com o perdão da comparação, né, com a devida comparação, ele é um 9 com um estilo próximo, né, um estilo de jogo, quer dizer que tem habilidade, mas é um estilo de jogo próximo ao que o Benzema faz, que é sair muito da área e ir para as pontas. E quando o jogador de ataque faz isso, e você tem dois jogadores de velocidade que fazem um facão, que é o caso do Varley e o do Marco Antônio, esse facão você libera para esses jogadores chegarem mais dentro do ataque, você tira mais o Navarro e dá mais liberdade de criação, inclusive, para o Chay. Então, isso deu muito certo no Botafogo. Isso foi assim, uma pegada que deu muito certo. É um estilo de jogo sofisticado, inclusive para a Série B. Não é um estilo de jogo típico de Série B. É um estilo de jogo sofisticado com peças que não são peças. Não existe nenhum craque, mas foram peças que se encaixaram muito bem nesse esquema, que é um esquema que eu considero, na minha opinião, um esquema sofisticado de jogo para a Série B. Pode ser que o Botafogo tenha que se reajustar, né, à medida da Série A, mas certamente é um esquema de jogo muito mais forte para a Série B do que a gente esperava que fosse. E aí, organizou o time, voou. Porque o Botafogo voou. Eu vi assim basicamente, né, esses jogadores eram os mesmos jogadores que estavam na mão do Chamusca, né? Eram basicamente os mesmos jogadores. Exatamente. Algumas peças saíram, não estavam bem, saíram, outras chegaram, né? Mas o time encaixou, né? O time encaixou. Tem um jogador também que a gente não percebe muito, mas que entrou na maioria das partidas, era titular, que era o Barreto, que era um jogador no meio ali, jogador não tecnicamente muito assim, uma técnica muito apurada, mas encaixou bem ali como um volante, né? Segurou bem a onda ali no meio de campo, e aí ele revezava entre o Oyama e o Pedro Castro, que eram jogadores assim que tinham um bom toque de bola, né? O Oyama era um pouco melhor, né? Mas ele revezava, era o Pedro e era o Oyama, era o Pedro e o Oyama e tal. E o Chay é aquilo, né? Eu acho que ele prende um pouquinho a bola, acho que ele podia soltar mais, né? Com certeza. Até o Gerson ficava brincando que o Chay tinha que soltar a bola, Chay tinha que soltar a bola, prendia muito, e aí depois de alguns jogos o Chay já estava se destacando muito, então tinha jogo que ele passou, vamos dizer assim, muito marcado, começou a tomar porrada, chegava logo 2 nele, ele já sabia que ele prendia a bola, ele passava por um, no outro ele não passava, e aí começou a travar o jogo do Botafogo, né? Começou a travar o jogo do Botafogo. Com certeza. Mas o time foi bem. Agora vai ser difícil segurar todo mundo valorizado, e eu não sei o que vai acontecer pro ano que vem. O Botafogo tem projetos aí para uma empresa gerir o Engenhão, né? Porque o Engenhão é um custo muito alto para o clube. Abrir o Engenhão é um custo alto. O Botafogo não tem, né, esse dinheiro todo, acaba fazendo dívidas. Então, estão buscando uma parceria com uma empresa para gerir o Engenhão. Porque o Botafogo podia fazer show no Engenhão, podia usar de diversas formas, né, ganhar um dinheiro. Mas não, tá tomando um prejuízo do caralho, né? E vamos esperar, né? Vamos esperar ver o que vai acontecer. Tem muitos clubes interessados em jogadores do Botafogo, mas o Botafogo agora não vai vender por 3 mariola, né? Vai vender, tanto que o Canu toda hora é assediado, Canu, né? Então só deu mole pro Navarro mesmo, entendeu? Não quis renovar com o Navarro estava na merda também, só que aí depois deu ruim. Mas vamos ver, né? Vamos ver pro ano que vem o que vai acontecer. Fiquei feliz que no último jogo deu mais de 1 milhão de renda. Excelente. Né?
difícil ver isso, jogo do Botafogo. Um jogo contra o Operário deu 500 mil de lucro, né? Pô, isso é errado no Botafogo, geralmente 500 mil de prejuízo. É metade 500 mil de lucro é metade da folha do Botafogo. Oi? 500 mil de lucro é metade da folha do Botafogo. Geralmente era 500 mil de prejuízo. Bruno, pra gente Era fechar, foda. pra gente fechar aqui o podcast, falta só mais 2 minutinhos. O que você acha da eleição do Uma merda, né? Messi? O Salah em sétimo é sacanagem, cara. Jorginho em terceiro, é isso? Cara. Jorginho em terceiro, Salah em sétimo. Porra, valeu, cara. Parece Tá que o tudo Salah certo. começou a jogar bola agora, né? Cara, eu vou te falar, os caras não gostam de africano não, bicho. Só pode ser, cara, porque porra, o Salah tá jogando muita bola já faz uns 5 anos, cara. E sétimo. Eu falei, olha, eu nem falo do Cristiano Ronaldo, porque eu acho que o Cristiano Ronaldo realmente não fez uma temporada pra ser o melhor do mundo. Mas Salah, cara, em sétimo, pra mim não dá. Entendeu? E o pessoal botou números do Messi, que o Messi é isso, que o Messi é aquilo. Pra mim ainda não é o melhor do mundo desde hoje. Pra mim o melhor do mundo chama-se Robert Lewandowski. Não sei se concorda. Mas Ficou em segundo, né? ficou em segundo. Quer dizer, pra ele conseguir, ele tem que jogar mais do que ele já jogou. Pois é. Tu tem noção, né? Pra Ele você. tem que jogar mais do que ele já jogou. Que ele fazer mais gol, Pois pode é. ter mais recorde do que ele já fez, né? É difícil. Ele fez quase A 20 vida do cara é gols a difícil. mais. Ele fez quase 20 gols a mais que o Messi. E ainda assim não foi o Tem melhor que do fazer mundo. mais. Não é o suficiente. Pra convencer o pessoal lá, não é suficiente ainda. Beleza. Valeu, Bruno. Valeu. Abraço. Abraço.